Boa noite, meus amigos. Sejam muito bem-vindos ao canal do YouTube do Centro Espírita Santo Agostinho, Sinal Verde. Hoje eu falo com vocês sobre um dos discursos do Sermão da Montanha. Então, o Sermão da Montanha ele é dividido em 4 discursos, 4 conjuntos de ideias, né? Então, o primeiro discurso é sobre as bem-aventuranças, né? Jesus fala sobre as bem-aventuranças. No segundo discurso, Jesus fala sobre a relação da mensagem dele com a ordem antiga, ou seja, com a ordem mosaica, né? A lei mosaica, a lei que Moisés deixou, né? O terceiro discurso, Jesus vai dar as instruções práticas para a conduta no reino, né? Ou seja, a prática da lei do amor, né? O que Jesus nos deixou como mensagem no Evangelho. Então, pessoal, o que nós vamos falar hoje é esse quarto discurso, que é o desafio para uma vida de dedicação. Na última parte do Sermão da Montanha, Jesus apresenta os desafios de vivenciarmos a sua mensagem de amor, afirmando que o caminho da salvação é estreito, que a árvore que não produz bons frutos será arrancada e que o reino está destinado àqueles que ouvem e praticam os ensinamentos do Evangelho. Então, Jesus vai deixar para nós uma rota, né, de dedicação. E ele sabe que isso é um desafio para nós, né? Um desafio diário, estando no nível de evolução em que ainda estamos, né? Então, esta dedicação tem que ser diária, porque, como ele diz aqui, o caminho da salvação é estreito, ou seja, o caminho largo, né, está aberto para nós também, né? E é muito mais fácil caminharmos por um caminho largo do que por um caminho estreito, né? Mas esse caminho largo é o caminho do mundo, né? É o caminho da materialidade. Esse estreito é o da espiritualidade, é o da dedicação, que nós temos que ter todos os dias para cumprir, né, os ensinamentos do Evangelho dele. Então, cada dia, hora, minuto ou segundo da existência, independentemente do plano de vida onde nos situemos, somos chamados a agir no bem. É tarefa desafiante. Emmanuel ensina com sabedoria como devemos agir. Então, nós sabemos que esse desafio em nossa vida é a cada minuto. Esse desafio de agir no bem é a cada minuto. Porque você agir de forma tempestuosa é muito mais fácil do que você parar, refletir e tentar agir no bem. Diante de uma situação, diante de palavras que foram ouvidas. Então é muito mais fácil ser tempestuoso, né? É muito mais simples irmos lá e dizer o que queremos. Agora, parar para refletir, para compreender que a outra pessoa não está no mesmo nível de evolução que o nosso, nem maior e nem menor, apenas diferente que o nosso, já dá mais trabalho. Já é muito mais desafiador do que simplesmente pegarmos a estrada larga, né? Agirmos de forma que não é a forma do bem, que não é a forma do Evangelho, né? Que Jesus nos deixou. E aí Emmanuel nos diz, ele nos diz, trazes contigo a flama do ideal superior, e a nelas concretizar os grandes sonhos de que te nutres,
mas diante da realidade terrestre, costuma dizer que a dificuldade é invencível. Então, quando fazemos o nosso planejamento reencarnatório, eu trago aquele ideal do que eu quero ser, do que eu quero cumprir nesta encarnação, né? Eu trago como ideal ser solidária a todas as outras encarnações que eu já tive. A Mara de hoje, ser solidária a todas as outras encarnações. Então eu tenho isto comigo. Mas, encarnando no mundo de provas e expiações, sabemos que a realidade material nos impõe essa dificuldade. E muitas vezes nós achamos que essa dificuldade é invencível para nós. Nós não vamos conseguir transpor os problemas que se nos apresentam todos os dias. Afirmas haver encontrado incompreensões e reveses, entraves e dissabores por toda a parte. Então, nós estamos mais propensos a nos lamentar pelas dificuldades que nós encontramos. Como eu disse no início, é muito mais fácil nos lamentarmos do que pararmos e verificarmos o nosso erro. E verificarmos onde erramos. E tentarmos esta mudança. A mudança é muito difícil, né? Então, é muito mais fácil onde a gente encontra dissabores, entrarmos nesta energia do dissabor e não tentar mudá-la, né? No entanto, se aspiras desse modo à realização do teu alto destino, não desdenhes lutar a fim de obtê-los. Ou seja, se eu tenho ainda comigo esta vontade de ser solidária e de modificar e de me transformar e de resgatar as coisas do passado que não foram muito boas, eu tenho que lutar a fim de obtê-los. Porque, como diz aqui, na forja da vida, nada se faz sem trabalho e nada se consegue de bom sem o apoio no próprio sacrifício. Então, não esperemos coisas boas em nossa vida, transformação em nossa vida sem o trabalho, sem o suor. Isso não irá acontecer. Não esperemos do outro este trabalho que é meu, né? Como diz Emmanuel ali, consegue de bom sem apoio no próprio sacrifício. Então é no meu sacrifício, não será no do outro. Por mais que o outro queira me ajudar, e ele pode, né? O irmão pode ter comigo um comportamento fraterno, mas ele não pode viver o meu sacrifício. Ele não pode viver a minha vida. Ele não pode passar por mim as provas de resgate que eu tenho que passar. E essas provas são muitas vezes dolorosas. E é só com muito trabalho e com muito suor, com muito entendimento, com muita fé, com muita esperança, que eu vou conseguir dar um passo à frente. Aí Emmanuel continua. Se queres, na sombra do vale, exaltar o topo do mundo, basta contemplar-lhe a grandeza, mas se te dispõe a comungar-lhe o fulgor solar na beleza do cimo, será preciso usar a cabeça que carregue nos ombros, sentir a própria alma, mover os pés em que te sustentes e agir com as próprias mãos. Então, se eu quiser ver este monte, né, esta montanha da base, eu vou vê-la.
né? Mas ali eu só estou contemplando a grandeza desta montanha. Agora, se eu me proponho a comungar com esta montanha lá do alto, a visão que ela vai me dar, aí já é outra coisa, né? Eu posso estar ali embaixo, acomodada, e falar, não, para mim tá bom esta visão aqui de baixo, desta montanha. Mas agora, se eu quiser subir e ver de lá desta montanha todo o vale, eu preciso usar do esforço. Eu preciso usar a cabeça que carrego nos ombros. Ou seja, eu preciso ir adiante, eu preciso pensar, eu preciso confiar nas palavras do Cristo e em Deus, para que eu possa atravessar todos os desafios que surgir para mim na subida desta montanha. Eu preciso sentir com a própria alma, né? Eu preciso sentir a ajuda da espiritualidade, as palavras do Cristo, porque isso reforça, né? Isto me ajuda a subir esta montanha, a enfrentar esses obstáculos. Eu preciso mover os pés em que eu me sustento, ou seja, eu preciso seguir adiante. Eu não posso parar, eu não posso estagnar ao primeiro obstáculo que surgir na minha vida. Eu tenho que seguir adiante, eu tenho que tentar chegar ao alto e ver este vale, né? Eu tenho que saber que esses obstáculos estarão na minha vida diariamente e eu tenho que ultrapassá-los. Eu tenho que agir com as próprias mãos, não esperar a mão do outro. A mão do outro pode se estender para mim, né? Como ajuda. Mas eu tenho que estar propensa a estender a minha mão, né? A agir com as minhas mãos para chegar nesse topo, para que valha a pena esta chegada. Porque quando eu chegar lá, eu estarei modificada. Eu serei uma outra pessoa. Eu estarei transformada pelos obstáculos que eu enfrentei nesta subida. Então, a vida é isto, meus amigos. É transpor com fé, com sabedoria e com confiança esses obstáculos, para que um dia eu chegue neste cimo e possa ver este vale. Isto foi escrito, psicografado por Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, no livro Esperança. Então, que essa esperança esteja para todos nós, todos os dias. Essa esperança de saber que após enfrentar esses obstáculos, eu estarei mais forte, serei mais forte, estarei com mais experiência e entenderei mais as palavras de Jesus. Então, que esta esperança possa iluminar todos os nossos dias, toda a nossa caminhada, o nosso trajeto, né? Nesta nossa evolução para um espírito puro e um espírito de luz. Então, que vocês fiquem com a esperança de Emmanuel e com a luz do Cristo. Que vocês tenham uma feliz semana e nos vemos em breve. Até lá!